Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. A nossa videoaula de hoje ela vai versar sobre o naturalismo. O que foi o naturalismo? O naturalismo ele foi considerado uma particularização, uma particularidade do realismo. O naturalismo ele apresenta as mesmas características do realismo, só que o diferencial do naturalismo em relação ao realismo é que o naturalismo tem como diferencial a ciência, o cientificismo. O que é o cientificismo? É quando você tenta aproximar a literatura das ciências da natureza. Você tenta aproximar a literatura da ciência. Bem, aí eu começo assim para você. Naturalismo no Brasil. O naturalismo no Brasil teve início no final do século XIX. Entre suas principais características estão o objetivismo e a impessoalidade. São as principais características do naturalismo, né? Objetivismo e impessoalidade. Movimento literário que teve início na Europa com a publicação do livro Germinal de Émile Zola. O Émile Zola é o precursor do naturalismo. E essa obra Germinal seria o marco universal do naturalismo na Europa, no caso aqui França. O naturalismo chegou no Brasil no século XIX. Foi nessa época que, influenciado pelos escritores europeus, nossos escritores passaram a enxergar na literatura um instrumento de denúncia social e não apenas um entretenimento para a classe média e para a elite brasileira. Então não esquece, o marco universal do naturalismo na Europa, na França, foi Émile Zola. Quem é Émile Zola? Émile Zola é o precursor do naturalismo. O principal representante do naturalismo no Brasil foi o maranhense Aloysio de Azevedo. Em sua obra máxima, O Cortiço, Aloysio condensou todos os ideais naturalistas ao mostrar como a influência do meio e a força dos instintos determinam o comportamento das personagens. Esse é um dos principais princípios filosóficos que vai influenciar essa escola, que é o determinismo. Entre outras obras do autor, como Mulato e a Casa de Pensão, é possível observar como o fatalismo das forças sociais e naturais atua sobre o homem, em uma tentativa de validar por meio da literatura as teorias científicas que dominavam o pensamento filosófico em todo o mundo. Então ele quer dizer aí que praticamente o diferencial do naturalismo em relação ao realismo é justamente essa visão científica. Aloysio de Azevedo nasceu em São Luís, no Maranhão, e é considerado o principal representante do naturalismo no Brasil, não é? Então não esquece que o diferencial entre o naturalismo e o realismo é que o naturalismo tem como base a ciência. Influenciada pelas leis científicas, a literatura naturalista construiu sua ficção ao tratar o homem como objeto a ser cientificamente estudado, sempre a ciência, abandonando assim qualquer resquício da literatura romântica. Não há espaço para metáforas ou subjetividade como o romantismo. A realidade é tratada tal qual ela é. E a linguagem aproxima-se da simplicidade do coloquialismo para que o leitor tente captar com exatidão as descrições feitas pelo narrador. Então, enquanto o realismo faz uma descrição superficial da realidade, o naturalismo ele faz uma visão científica mais detalhada, mais detalhista, porque ele tem como base a ciência. O romancista assume uma posição de não envolvimento, de impessoalidade, introduzindo na literatura assuntos ligados ao homem, inclusive aqueles tidos como repulsivos, jamais abordados na história da literatura. O naturalismo costuma ser associado ao realismo, outra tendência cuja preocupação foi fazer da literatura um instrumento para análise social. Sempre a dica é realismo, análise social, realismo, relações sociais, e não mera diversão para as classes privilegiadas. Por tentar comprovar, por meio da ficção, a validade de teses científicas determinísticas, o naturalismo não é considerado, sob o ponto de vista de alguns estudiosos, como um objeto verdadeiramente artístico. Os escritores que aderiram ao movimento, como o caso Aloysio de Azevedo e Inglês de Souza, tinham como principal intenção dissecar o comportamento humano e social, em um trabalho que se aproximava das frias e impessoais experiências de laboratório, distante da concepção artística da literatura até então vigente. Sempre assim, né, pessoal? Falando sobre que o naturalismo ele tem como base de sustentação a ciência, o cientificismo, né? Entre os principais elementos que diferem a linguagem naturalista da linguagem realista estão determinismo.
Isso aqui já caiu várias vezes em prova de vestibular. Né? Qual é o princípio, doutrina, corrente filosófica que vai influenciar essa escola? É o determinismo. O que é o determinismo? Influência do meio. Determinismo, teoria filosófica que afirma que as escolhas e ações humanas acontecem por relações de causalidade e não em virtude do livre-arbítrio. Os seres não possuem vontade, são apenas fantoches nas mãos do destino. Aí deu um exemplo aí, né? Retirado de uma obra. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. É esta, disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, é escrava minha. Para identificar o determinismo nos. A negra imóvel cercada de escamas e tripas de peixes, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainaram os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já deu um só golpe certeiro e fundo, rasgava o ventre de lado a lado. Isso aqui é o suicídio do Bertoleza que termina a obra O Cortiça, que já foi cobrado em prova de vestibular. E depois embarcou para a frente, rugida e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. Isso aqui é o término da obra O Cortiço, que é o suicídio de Bertoleza. A Bertoleza é uma escrava crioula trintona que o João Romão, que é o personagem protagonista dessa obra, ele forja uma carta de liberdade para ela, para que ela pudesse ajudar esse projeto de enriquecimento, sua ascensão social. Depois que ele consegue seu objetivo, ele descarta ela e ela termina se matando, né? É o suicídio de Bertoleza. Outro tema importante da obra do naturalismo é preferência por temas de patologia social. De acordo com a concepção naturalista, o homem é apenas um animal cujo destino é determinado pelo meio ambiente e pela hereditariedade, é o determinismo. Outros aspectos, como a educação e o nível cultural, também são tidos como responsáveis pela formação do caráter do homem. Aí um trecho retirado da obra O Cortiço, você tem: não era a inteligência nem a razão o que lhe apontava o perigo, mas o instinto, o faro sutil e desconfiado de toda a fêmea pelas outras, quando sente seu ninho exposto. Uma das principais características que a gente falou lá no início é justamente o objetivismo científico e a impessoalidade. Entre as características da linguagem naturalista estão a impessoalidade e a objetividade com que as situações são descritas. Apenas são considerados fatos, sendo eles descritos minuciosamente. É o diferencial entre o naturalismo e o realismo, é justamente esse diferencial, que o naturalismo ele faz uma descrição minuciosa, precisa dessa realidade. Descritos minuciosamente por meio de uma linguagem simples e direta, tal qual um documento científico. Eu vou tirar um trecho aqui do Cortiço para você observar essa característica, essa temática. A bruxa surgiu à janela da casa com a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua extravagante de maluca. Retirado da obra O Cortiço, esse trecho, né? Então você vê que as características são que identificam essa escola: a objetividade e a impessoalidade. Além de Aloysio de Azevedo, outros escritores brasileiros também aderiram ao naturalismo, entre eles Adolfo Caminha com a obra O Bom Crioulo, Inglês de Souza com os contos amazônicos e o Missionário, Raul Pompeia com a obra O Ateneu e Aderbal de Carvalho com a obra A Noiva. Então, pessoal, o nosso objetivo hoje era estudar o naturalismo. O que vem a ser o naturalismo? O naturalismo é um tipo de realismo. Ele apresenta as mesmas características do realismo, só que o diferencial do naturalismo em relação ao realismo
é que ele tem como base de sustentação a ciência, o cientificismo. Enquanto o realismo faz uma descrição superficial da realidade, essa escola aqui faz uma descrição minuciosa dessa realidade. Tá certo, pessoal? Então esse era o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.